Roteiro de evangelismo de 1 a 12. Um inferno existe e nossa vida interior é eterna. A lógica do inferno eterno é o livre-arbítrio que precisa de imposição e limite, ou seja, tempo oportuno para este mundo obter perdão, como proteção da criação, mas na eternidade é diferente. Se perdoar um tem que perdoar todos, e essa justiça dá brecha para a destruição de tudo, pois pecado de rebelião ante a face de Deus, desta palavra, é pecado sem perdão. Na eternidade nada se destrói como na matéria, mas se corrompe na ideia de que Deus é mau, ajuntando um grupo grande para se rebelar contra Deus, a terça parte que cai sem volta. A separação é por causa da ideia influenciadora da serpente que dividiu o reino para sempre. Cair é a prática da desarmonia com Deus, quando a criatura exige o seu direito de liberdade de ser adorada como Deus, sendo idolatrada pelos adoradores que Deus criou somente para si. Isso é até mais um ponto da necessidade deste mundo. Por isso a nossa vida é a caída de um precipício, não é brincadeira, e nem estamos indo para o melhor depois da morte, exceto se acreditar em Jesus e o entronizar sem dinheiro de doação, mas entronizar ele com esta palavra correta de doação, fora do sistema materialista religioso, Cristo versus Mamon, fugindo da fama. Tenho pena dos famosos, ídolos deste mundo, que provocam admiração e inveja dos desavisados. Nada contra isso, mas contra eles se declararem ateus, ou serem enganados pelas religiões de demônios, sem nem pensar em reconhecer e declarar Jesus Cristo. 2. Aceitar Jesus é entender as Escrituras e ensinar a todos. Quem pensa que aceitar Jesus é ir para uma religião faccionada no materialismo, dar dinheiro ao pastor, se batizar em água e comer pão de padaria está enganado, pois buscar em espírito e em verdade é servir a Deus sem materialismo e sem heresias de arrecadação material. Estas reuniões fechadas no materialismo como uma bolha não é a congregação do Senhor, pois a congregação do Senhor é de pelo menos 2 ou 3 reunidos no nome da pregação correta da palavra de Jesus, lá fora do sistema materialista, nas ruas, para os estranhos e desconhecidos, pois a igreja é o corpo invisível dos chamados para fora do império material visível de Satã do Mamon. 3. Querer se salvar por meio de religiões que pedem dinheiro no materialismo é ser arrastado para o inferno por demônios. 4. Somente a palavra garante tudo, e quem precisa de instituição para praticar algo religioso está preso no pecado de desequilíbrio sentimental e racional. 5. O liberto vive querendo conhecer as Escrituras e explicar aos outros para ser salvo do inferno, e justamente por conhecer não participa de arrecadações e rituais de religiões, pois fomos chamados para fora, igreja. 6. A maior prova de Deus é as Escrituras quando se sabem interpretar suas figuras, conhecendo que é algo sobrenatural. 7. As visões dos olhos naturais das pessoas das coisas invisíveis, e depois expressadas por desenhos artísticos, também mostram uma realidade desconhecida apresentada como eterna. Folclore e personagens místicos que aparecem para várias pessoas, como duendes, saci, coringa, ovnis e outros casos registrados nos livros antigos. 8. Só o fato da Bíblia na casa de quase todos já é uma prova porque foi profetizado. 9. Muitas provas do mundo invisível são negadas pelos assassinos de Deus no querer de seus interesses terrenos quando concluem que os sonhos proféticos e os dons sobrenaturais são fenômenos desconhecidos provenientes do próprio corpo humano, querendo tirar a glória da lei de Deus vinda do além para colocá-la no corpo da serpente que enganava atualmente. Mas isso faz parte do propósito desse mundo ser figura do eterno, pois tanto lá, eternidade, quanto aqui, morte, teremos que depender da fé porque somos criaturas com um começo, e só quem se tornou a palavra vai ver como foi o começo. 10. Não há maior pecado que não reconhecer e não acreditar no Deus eterno que se manifestou em Jesus Cristo. Rejeitar a autoridade de Jesus Cristo e preferir o governo humano é a maior desgraça do ser humano. Escolher o governo de Deus para que ele reine sobre a terra é conhecer as Escrituras e compartilhá-la de graça, sem arrecadação material, porque o poder é o conhecimento de Deus e não riquezas materiais deste mundo. Escolher o governo de Deus é aceitar Jesus Cristo sem religião humana e sem sua arrecadação de dinheiro mamon. Quem conheceu Jesus pelo batismo no Espírito Santo e prega de graça nas ruas está buscando o governo de Deus,
Mas quem busca fama e dinheiro, Mamon disfarçado de Cristo, está entregando o mundo para Satã e seus demônios no lago de fogo. Quem pensa que o governo de Deus é entregar o mundo debaixo do poder das religiões famosas que vemos hoje em dia está completamente equivocado. Porque a religião de Deus não se sustenta com materialismo e política. A religião de Jesus é uma consciência individual, e o conhecimento das Escrituras dá autoridade suprema para anunciar a verdade e desmascarar os homens prepotentes, autoritários, que pensam ser donos de alguma coisa aqui neste mundo. A salvação é individual, e evangelizar Jesus também é individual. Quem não fizer isso não terá escape do inferno de chamas. Pois Jesus Cristo não foi qualquer um mentiroso que falou algo sem fundamento, pois desde o princípio a palavra previa tudo que ele tem criado até hoje. Por isso a consciência do sábio percebe a necessidade indispensável de amar a Deus sobre todas as coisas e pessoas. A soberba e a ambição humana não permitem adorar aquele que sofreu a maior vergonha do mundo, mas vive na sua busca incansável de receber adoração pertencente só a Deus, por meio de fama e riqueza e do título de ídolo alcançado numa estátua memorável, ou até mesmo de somente ser querido em um grupo social. 11. As Escrituras estão numa linguagem enigmática de sonhos para que só os humildes que recebem o anjo da revelação da palavra possam entender a mensagem de Deus que vem por esse código. Os teólogos e ateus que arrastam multidões pela sua exuberância forçada são os mais burros da face da terra, vistos como sábios pelos cegos espirituais. Ou eu sou o mais burro, como sempre você decide, pois a palavra Jesus torna a sabedoria humana em loucura, ou vice-versa. 12. Quem foi batizado no Espírito Santo discerne um falso pastor tão fácil quanto perceber as diferentes cores. O falso pastor pega dinheiro e prega coisas que a carne quer ouvir, tipo que não tem inferno eterno, ou que a pessoa já está salva dele, e que a pessoa vai ser amada. Mas esse amor é uma adoração entre si mesmos fora de Deus. Idolatria à criatura e ao material. Igrejas e famílias que se agrupam, se unem, zombando desta verdade de Jesus sem Mamon. Não acreditar em Deus é como não acreditar em alguém inocente que foi acusado com provas forçadas. A prova forçada é a visão carnal que não vê Deus. A prova da inocência de Deus é a sua palavra figurada e todos os mistérios que a ciência humana não consegue explicar, mas conjectura que a causa de tudo é aquilo que está morto, a natureza e o corpo. Somente acredita na palavra Jesus quem sabe e se interessa pelo significado das figuras bíblicas em seus vários modos, histórias, rituais da lei, objetos alegóricos, mandamentos, milagres e etc. Para acreditar nos milagres, vividos por Adão e Israel, da palavra Jesus, por conhecê-la e se interessar em suas figuras, tem que buscar e receber primeiro o batismo do Espírito Santo dos dons espirituais descritos em 1 Coríntios 14. Não se engane, quem realmente acredita pelo conhecimento de Jesus vai pregar correto nas ruas sem ligação com a instituição e sua arrecadação material. Mas quem, entra num templo, boca da serpente, para doar dinheiro e fazer todos os rituais que o líder religioso pede, está zombando de Jesus na sua incredulidade confundida com fé, está brincando com Deus na sua loucura. Quem por acaso recebeu o batismo no Espírito Santo nessas instituições vai acreditar nesta palavra e se converter na sua pesquisa e interesse. Mas quem não concordar com esta palavra correta e dizer que está tudo fora do contexto é porque não foi batizado com o Espírito Santo nessas instituições, mas recebeu o demônio Mamon que entrou em Judas Iscariotes para vender Jesus aos judeus e romanos. Veja na história uma situação que serve como figura. Então o Senhor desceu, na nuvem, e lhe falou, e, tirando do Espírito que estava sobre ele, pô-lo sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais o fizeram. Mas no arraial ficaram 2 homens, chamava-se um Eldade, e o outro Medade, figura de Enoque e Elias na grande tribulação, ou também você e o anjo no evangelismo de rua, e repousou sobre eles, o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram para irem à tenda, e profetizavam no arraial. Correu, pois, um moço, e o anunciou a Moisés, e disse, Eldade e Medade profetizaram no arraial. Então Josué, filho de Num, servidor de Moisés,
Um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: Meu senhor Moisés, proíbe-lhe. Moisés, porém, lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Números 11 e 25 a 29. Na graça, depois da ressurreição de Cristo, todos são profetas do Senhor. Quem não for profeta para pregar de graça se perderá. Esta palavra ou meditação acima é para entender ou tentar explicar por que os ateus não acreditam nas histórias da palavra, e nem os religiosos tidos como pentecostais, que ministram o batismo no Espírito Santo, ou expulsam demônios, mas não temem a palavra, dizendo que acreditam. Mas a prova que não acreditam e não temem a sua arrecadação de mamon em nome de Jesus. Julgam que a vida eterna a Jesus é um emprego para alimentar a barriga da serpente, e por isso o seu interesse da palavra é o mesmo de um trabalhador, interessado somente em alimentar a barriga e o status do ego, pois a vida eterna para esses é uma ilusão porque não receberam a prova, o penhor da salvação. Um seminarista numa faculdade teológica não tem diferença de um estudante de medicina. É a mesma coisa, ou pensando bem, o formando em médico vai ser útil pelo menos aqui nesta vida para o corpo, mas o formando em pastor poderá até atender aos desejos e sentimentos enganosos da carne, mas vai arrastar a alma para o inferno pelo engano da palavra do batismo do dinheiro mamon do dízimo. Existem 3 versículos na Bíblia que são cruciais: Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, de graça recebestes, de graça dai. E o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Para alguém chegar a entender esses versículos tem que conhecer os mistérios das figuras das Escrituras. Quem ouve que no Evangelho não tem arrecadação, nem templo físico, nem nada que as religiões famosas exigem, como reuniões físicas dentro de um templo de arrecadação de dinheiro, mas permanece obstinada na confiança em homens pastores, sem se preocupar com a sua alma se perder no inferno, sem correr logo para meditar melhor nas Escrituras para compreender-se a si mesmo, e animal que não rumina, não medita na palavra, e não serve para o sacrifício de pregar na rua Jesus sem mamon. Isso é sinal de pessoa doente sentimental e intelectual para depender do materialismo e grupinho como meio de salvação, pois a palavra Jesus não basta para ela ir pregar correto, se reunindo em qualquer lugar e tempo espontaneamente. Essas pessoas são oprimidas, querendo ser aceitas em um grupo grande. Pensam que sabem, mas não sabem nada, que pregam o Evangelho, mas se estão fazendo alguma coisa é pregando Jesus na cruz para o matar de vez. Geralmente são pessoas caladas e passivas, que só absorvem o que a serpente pastora fala na sua mente, mas só abrem a boca para afrontar o profeta de Deus que está pregando a verdade correta de Jesus nos lugares públicos espontaneamente, sem se dar conta que é algo inusitado alguém do nada começar a anunciar Jesus em público sem nada de material em troca, somente pela fé. Isso já é um alerta para ela rever os seus conceitos de seu conhecimento da palavra que recebeu de seu pastor materialista. São cegas pela idolatria materialista, guiadas por outros cego materialista. Não se engane, quem está em cima de um palco de um templo de pedra pregando ou cantando não está em espírito e em verdade o que o Pai procura, porque a igreja é chamados para fora para anunciar Jesus sem mamon aos desconhecidos. Uma mensagem evangélica de poucos minutos que denuncia os falsos profetas. Uma boa notícia que não precisa de faculdade e instituição para contar. Quem canta e prega em cima da religião do dinheiro da ostentação, para Deus é como um ídolo de pedra que tem boca e não fala. Reunião materialista não é em espírito e em verdade, mas em dinheiro e mentira para arrecadar. Quem estiver vivo vai despertar, mas quem estiver morto vai confiar na sua ciência. Árvore de Jesus com dinheiro ensinada pela raça de víbora de seu pastor, e logo vai esquecer para conferir nas Escrituras. Quem já está familiarizado com as Escrituras e despertar com a mensagem do evangelista de rua vai começar a abrir os olhos e ter prova da vida eterna, porque a Escritura está coberta com lenço, e precisa tirar a venda dos olhos. Se não abrir os olhos com o conhecimento da palavra, árvore da vida, vai abrir os olhos como Eva só depois da morte física, árvore da ciência da experiência, para a vergonha e desprezo eterno de sua indiferença ou morbidez ao único importante.
Geralmente a pessoa que não gosta de ouvir conselho que não pediu é aquela que ama tanto seu vício que está disposta a dar a sua vida em troca dele, se aventurando no risco de morte que lhe causa. O único conselho útil é anunciar Jesus sem materialismo. O único vício é trocar a pregação do evangelho nas ruas, sem dinheiro de instituição, pelo mundo material de ostentação dos seus ajuntamentos de valores terrenos. A pregação do evangelho é explicar o significado das figuras da palavra para provar Deus e gerar fé. Provar Deus por poderes desconhecidos para gerar dinheiro é a operação de poder do erro para arrastar para o inferno pelo engano de milagres de demônios. É o caso de religiões que usam o nome de Deus, a sua palavra, para arrecadar dinheiro pela expulsão de demônios. Quando a pessoa tem pavor de ouvir a palavra correta de Jesus, tapando os ouvidos e trincando os dentes, é um sinal que ela está se lançando no inferno eterno, porque se não gosta de ouvir o Jesus verdadeiro, quanto mais ser a palavra Jesus, mas ela é a falsa religião da sua ciência, cobra, que vive para ser alimentada por Mamon. Ela escolheu ser carne, e matou o seu espírito Jesus da vida eterna. A vida de livre-arbítrio é algo muito sério, e não é brincadeira de criança. Depois da morte não vai ter desculpa que não pediu para nascer, e outras coisas desse tipo. Porque quem não se importa, não pesquisa incansavelmente sem parar, e não teme a palavra, vai ser arrastado pelo leão, e a carne tragada não volta ao princípio, mas é lançada como excremento. O clássico versículo, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, de João 8:32, significa que a verdade está oculta nas escrituras por meio das figuras, que quem conseguir interpretar as figuras, abrir os selos, traduzindo a linguagem eterna dos sonhos, vai conhecer Jesus Cristo e se libertará das tradições religiosas apoiadas no materialismo, rituais, arrecadação, construção de templos, e todo o comércio do Deus Mamon em geral. A liberdade é ficar maravilhado com as escrituras e pregar em todo dia e lugar possível sem salário material em troca, e sem arrecadação por meio da religião, porque quem dá algo de material a Deus, esse Deus não é o Senhor dos Espíritos, e quem recebe algo de material, também não é anjo de Deus. O meu salário é esta verdade, porque a minha oferta é a mesma coisa, a verdade de Jesus Cristo. Receba, a minha igreja é esta palavra, e o meu irmão é quem concorda, se reunindo comigo em concordância, gratuitamente, sem arrecadação de materialismo, porque agora eu estou arrecadando quem entendeu o mistério para colocar no banco eterno. Esses entendidos arrecadados são o dinheiro para construir o tabernáculo eterno, pois estes também vão pregar e ganhar mais almas como tijolos desse templo celestial, porque eu vou pregar de graça, seja de qual forma for, até mesmo de uma plataforma digital, sem receber salário dela, porque eu sei que o inferno é eterno, e que a vida de livre-arbítrio não é brincadeira. Tudo arrasta para o inferno, e devo resistir, que Deus deve ser temido para eu pegar dinheiro no seu nome, e se pego o seu nome é Mamon. Quem não teme não ama, é psicopata e suicida. Quem não medita direito e constantemente, por não ter recebido dons do batismo do Espírito Santo, vai se escandalizar, mas a vida eterna de livre-arbítrio é como um precipício, deve ter medo de se jogar nele. Mas o real aventureiro é o que sai pelo mundo pregando Jesus de graça, pois o seu paraquedas é o conhecimento da verdade, figuras interpretadas corretamente. Isso significa que os ateus e líderes religiosos estão se jogando no inferno sem temer porque são loucos. O lago de fogo existe, e não existe reencarnação, e a nossa vida é única, assim como Deus, e nossa consciência é eterna. Caso não fosse assim, nem vivos estaríamos para compartilhar isso, para participar disso, porque a vida em Deus não existiria para nos alimentarmos de tão saboroso alimento da palavra que responde tudo, prova tudo e satisfaz em tudo, pelo conhecimento das Escrituras e do poder dos dons do batismo do Espírito Santo. Quem procura grupo para fazer algum trabalho religioso está doente intelectual e sentimental, porque não vai sozinho. Jesus disse: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Lucas 17:27. O sentido espiritual desse versículo é que as pessoas estão procurando grupos para se rebelarem contra Deus,
que casar e dar-se em casamento é se unir e recomendar que os outros se unam para formar uma grande família, sendo que essa família não está no nome de Jesus, mas no de Mamon, porque é uma família carnal, material, unida pelo engano, mas não pelo entendimento correto das Escrituras. É como alguém que casa e tem vários filhos, e depois quer que os outros membros da sua família tenham filhos também, pensando em uma grande família, numa união carnal. Por isso o mundo é dividido em facções familiares, porque não se une na verdade, mas isso tem por trás um incentivo diabólico, provocado pela solidão eterna, que procura amigos em vão, porque não tem o conhecimento de Jesus, e nem quer ter. Não querem se unir na concordância do conhecimento de Jesus sem dinheiro, mas querem se unir em carne e em poder material, formando partido pela necessidade de brigar. Quem se digladia por espaço deste mundo não conhece Jesus, que disse: e ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Mateus 5:40. A árvore da ciência do bem e do mal representa também as nossas conclusões de nossos sentidos carnais pelas experiências. Ela é a representação da incredulidade humana de que a nossa vida real está além do corpo corruptível, porque a substância dos sonhos se tornará realidade depois da morte, pois Deus é vida material, espírito. Então quem acha que o corpo é a causa de tudo, que depois que ele se desintegra o seu eu voltará a ser um nada como antes, está sendo enganado pela serpente de suas próprias constatações, seguindo o seu corpo, e não a palavra Jesus, isto é, seguindo a carne e não o espírito. Então não devemos acreditar na nossa ciência de tocar, mas no conhecimento oculto da representação das figuras da palavra de Jesus, que diz que depois da morte a nossa consciência vai para o céu ou o inferno, e o corpo se desintegrará no pó da terra. Veja a resposta de Jesus aos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, sobre o compromisso da lei de alguém deixar descendência ao seu irmão falecido. Respondeu-lhes Jesus: os filhos deste mundo casaram-se e dão-se em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam nem se dão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Mas que os mortos hão de ressurgir, o próprio Moisés o mostrou, na passagem a respeito da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Lucas 20:34-38. Buscar primeiramente o reino do céu para que todas as outras coisas sejam acrescentadas é se interessar incansavelmente em conhecer os mistérios dessa vida na palavra Jesus. É se interessar em buscar o batismo no Espírito Santo como no dia Pentecostes para se tornar doutor da palavra e permanecer constante na meditação para ter o que dizer aos estranhos lá fora quando os mistérios da vida forem desvendados pela tradução da linguagem figurada da palavra, pela revelação do mistério das figuras da palavra eterna revelada por dons espirituais. Obrigado por ouvir tudo. Se concordou, excelente, mas se não concordou, acredito que quem ouviu tudo sem tapar os ouvidos, tem jeito e argumento para esclarecer. Intolerância religiosa não é um debate franco de ideias, sem ofensas, sem esbravejar que o outro é burro, mas é violência física, depredação de patrimônio, prisão e multa.